Muito boa tarde, minha gente. Hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro. O indiciamento do presidente Bolsonaro e de mais 33 pessoas envolvidas aí num suposto golpe de Estado é o que vem tomando as redes sociais. São discussões que acontecem diariamente e é sobre esse tema que a gente vai discutir a partir de agora neste vídeo. Eu conversei com alguns juristas, alguns operadores do direito, para tentar entender um pouco mais, né, detalhar toda essa denúncia, esse indiciamento, e eu confesso para vocês que fiquei bastante surpreso com as revelações, com os apontamentos que esses juristas me fizeram. E é justamente essa surpresa que eu quero dividir com vocês. Detalhes dessas conversas, parecer técnico em relação a esse indiciamento, tudo que gira em torno desse tema que eu acho muito importante que todos nós estejamos bem informados. Eu fiz um apanhado aqui de informações a respeito da conversa que eu tive com esses juristas e posso garantir para você que me deixou bastante preocupado e mais estarrecido com tudo isso que a gente vem assistindo. A gente começa fazendo a abertura deste vídeo com uma colocação bastante importante. Quando juristas que eu ouvi dizem veementemente, de forma muito categórica, que este relatório, essa denúncia, né, esse indiciamento envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas, eles julgam essa denúncia, esse indiciamento, como uma denúncia porca, um relatório porco, que trata-se, portanto, de uma peça política e não uma peça jurídica. Uma peça jurídica que deveria ter aí elementos essenciais, básicos no direito, para que essa denúncia, esse indiciamento fosse oferecido. Outro detalhe importante é que eles me narram que o advogado do Braga Neto, que é o Dr. José Luiz Oliveira, chamou o Cid em relação ao vídeo em que Cid aparece sendo ameaçado aí pelo relator desse processo. O advogado de Braga Neto chama Cid de mentiroso. E aí eles me relatam que em qualquer ação ou durante o processo investigatório, as partes precisam ser ouvidas. Ou seja, Braga Neto também deveria ser ouvido. E por que não foi? Porque o depoimento de Cid, só o depoimento de Cid, só a palavra dele está dentro desse contexto. O que já foge, já está completamente fora do ordenamento jurídico, né? Não ouviram Braga Neto e não houve acariação entre as partes. Então, ora, Cid acusa Braga Neto, eles então divulgam a voz, o depoimento de Cid, mas não divulgam a defesa da parte que está sendo acusada, o que enfraquece muito esse indiciamento. É mais um dos elementos que enfraquecem esse indiciamento, que deixa dúvidas aí no ar a respeito disso, porque não é possível eu acusar uma pessoa de um crime e essa pessoa não ter direito à defesa. Por que não houve essa acariação? Esse é um ponto muito importante que a gente precisa estar atento aqui. Então não ouviram Braga Neto, não houve acariação, tomaram como prova, como verdade, apenas a palavra de uma pessoa. E só o depoimento do Cid, que a gente viu, que foi um depoimento aí forçado, que é clara a ameaça que se faz a Cid neste vídeo que foi divulgado, onde o relator Alexandre de Moraes diz, né, que o pedido de prisão dele já está ali feito pela PGR, pela Polícia Federal, e que se ele não colaborasse, a família, o pai, a esposa, a filha poderiam ser presos. Então, qualquer jurista, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de lei do Código Penal brasileiro consegue perceber que trata-se ali de uma ameaça clara, objetiva, não é nem uma ameaça velada. Você assiste o vídeo e você vê que ele está sendo forçado a dizer alguma coisa. Outro fato grave também apontado por esses juristas é que o MP só incluiu na peça o vídeo em que Cid é ameaçado. Ele, como eu falei, o pai, a esposa e a filha são ameaçados nesse vídeo. O depoimento anterior, também gravado de Cid, em que ele afirma não ter falado em nenhum momento sobre golpe,
ele não foi divulgado. Por quê? Porque eles divulgaram apenas esse vídeo e não o anterior, em que ele não fala, em que ele afirma veementemente que não usou em nenhum momento a palavra golpe. Por que que isso aconteceu? É outra pergunta que a gente precisa deixar aqui no ar. Esse tipo de vídeo, né, em que ele diz que não disse nada a respeito de golpe, é fundamental para a defesa de Cid. O STF ele já se posicionou contra Moraes em relação a esse indiciamento, porque, pelo que se sabe, Moraes quer a admissibilidade desse processo, ou seja, ele quer tocar o processo, ele quer julgar sozinho. Porém, o STF, os demais ministros, os outros 10 ministros, já se posicionaram contra, então já existe uma discussão aí dentro do STF a respeito desse tema, porque eles querem que os 11 ministros julguem em plenário, né? E aí eu faço uma pergunta aqui. Por que que agora esse julgamento de Bolsonaro e dos 33 réus indiciados nesse processo vão a plenário quando os mesmos ministros impediram os julgamentos dos acusados do 8 de janeiro, as mais de 2.000 vítimas do 8 de janeiro, que esses julgamentos não acontecessem em plenário, acontecessem de forma virtual? Qual é o problema? Se essas pessoas estão inseridas no mesmo inquérito, trata-se do mesmo problema. Por que que essas pessoas não merecem ser ouvidas pelos seus advogados, os seus processos serem contestados pelos seus advogados no plenário? Por que que esse impedimento aconteceu? Por que que a OAB até hoje não se pronunciou em relação às prerrogativas dos advogados em defender os seus clientes em plenário? Por quê? Porque o STF não quer ser exposto, porque o STF não quer ser confrontado pelos advogados, que também conhecem de lei? Será que seria isso? Agora, o indiciamento de Bolsonaro e dos 33 que eles indicam nessa peça, aí sim agora eles querem colocar em plenário. Qual o objetivo disso tudo? Criar mais uma narrativa, dar espaço para a mídia, esse consórcio de imprensa, produzir conteúdos para tentar aí mais uma vez, né, jogar fogo em relação à imagem do ex-presidente Bolsonaro? Seria isso? Ou o ordenamento jurídico só vale para um e não vale para outros? Está tudo errado. Está tudo errado. Como eu falei na abertura do meu vídeo, juristas chamam categoricamente esse relatório de um relatório porco, uma denúncia porca. E é isso que a gente vem vendo quando você pega as 278 páginas e lê exatamente o que está acontecendo. Tudo muito suposto. Poderia ter um suposto golpe, uma suposta tentativa de golpe. Não é nada claro, não é nada afirmativo, não é nada veemente, não há afirmação. E no Código Penal brasileiro, a gente não pode trabalhar em cima de suposições. Juiz trabalha em cima de prova concreta, material e testemunhal. É disso que se trata. Ainda falando sobre esse tema, o Ministério Público está assumindo, neste caso, a responsabilidade de uma denúncia completamente descabida e irresponsável e que não se sustenta pela fraqueza e ausência de elementos básicos para essa denúncia. Foi exatamente isso que eu falei, né? Uma denúncia, uma peça completamente enfraquecida, onde eles usam termos que não contemplam a verdade, né? Que não conseguem afirmar veementemente que existe ali prática de crime. Tudo no campo do suposto. E aí, a acusação do suposto golpe, ao meu ver e em relação à opinião dos juristas que eu vi, é completamente ridícula. Analise comigo essa contradição. Depois de 2 anos e pouco, eles vêm agora denunciar a tal cúpula. Então, para você entender, qual cúpula? Bolsonaro e os 33 denunciados, que eles chamam de cúpula do suposto golpe. Então, eles vêm denunciar essa cúpula após 2 anos. Antes de denunciar essas 33 pessoas,
que eles chamam de autores do suposto golpe, eles prenderam mais de 2.000 pessoas envolvidas, supostamente, neste golpe. Ou seja, eles invertem o processo real, o devido processo legal, eles prendem as pessoas primeiro e depois de 2 anos, eles então indiciam os cabeças que eles indicam como cabeças do suposto golpe. Ou seja, se os cabeças, em tese, são os responsáveis pelo suposto golpe, eles que teriam que ser indiciados primeiro para se apurar as denúncias, se levantar provas, se levantar testemunhas, para aí sim, no final do processo, quando a gente chama do estágio final desse processo, em que ele é transitado em julgado, ou seja, naquele momento, após obedecer todo o rito do devido processo legal, quando chega-se na fase do transitado em julgado, que o juiz vai ter aí a certeza se houve ou não cometimento de crime. E aí sim, essas pessoas podem ser penalizadas, presas ou não. Então entendam, eles prenderam 2.000 pessoas antes do processo ser iniciado. Depois de 2 anos, eles indicam os cabeças, que são esses 33, Bolsonaro, né, e mais 32 pessoas, para agora, depois de 2 anos, averiguarem se houve crime. E ainda com uma peça completamente enfraquecida, sem prova, sem nada contundente. Vocês conseguem perceber a gravidade disso tudo? Conseguem perceber que esse processo não tem pé nem cabeça e você não precisa ser advogado, não precisa ser juiz? Você precisa ser aí um estudante dos primeiros semestres de direito para você pegar essa peça e ler e identificar que é uma peça política. Eles estão tentando a qualquer custo arrumar um pelo em ovo para incriminar Bolsonaro e essas 33 pessoas. E aí vale a pena a gente fazer uma lembrança e voltar ao tempo, né, retroceder ao tempo, quando Bolsonaro, antes de deixar o poder, né, antes de deixar o cargo, ele nomeou os indicados do atual presidente para as Forças Armadas. Então, Bolsonaro, ao passar o cargo, então ele indica, né, os oficiais, os comandantes das Forças Armadas, por indicação do próprio atual presidente Lula. Então, ele deixa o cargo e indica esses novos postos, esses novos comandantes apresentados, indicados por Lula. Ora, se Bolsonaro tivesse a intenção de dar um golpe, é um golpe completamente tosco, impossível de acontecer. Porque como é que Bolsonaro daria golpe com comandantes das Forças Armadas que o próprio Lula indicou para que ele nomeasse ao sair do cargo? Vejam a contradição. Mais um escárnio, mais um absurdo. Isso não existe. É completamente irracional a gente imaginar que uma situação dessa é possível. E sobre as ameaças de Cid no depoimento naquele vídeo que nós divulgamos ontem. O que a família de Cid tem a ver com isso? O que o pai do Cid, a esposa do Cid, a filha do Cid tem a ver com isso? Como é que você pode ser acusado de um crime e você estando diante de uma audiência com um juiz, o juiz te ameaçar e dizer, olha, de forma muito velada, mas qualquer um que assistiu aquele vídeo, a gente consegue perceber que existe uma ameaça velada ali. Olha, se você não atender às nossas expectativas, se você não disser aquilo que a gente quer ouvir, a gente já tem aqui a autorização da PGR, da Polícia Federal, para que você seja preso. Além disso, seu pai, a sua esposa e a sua filha. Isso não existe no Código Penal brasileiro. Onde é que está a prática de crime dessas pessoas? Por que essas pessoas seriam presas se elas não fazem parte do processo? Como é que um juiz ameaça prender a família de terceiros, ameaça prender terceiros, melhor dizendo, a família
do possível indiciado, quando essas pessoas não têm absolutamente nada a ver com esse processo? Conseguem perceber a gravidade e a fraqueza de elementos dessa peça? E aí, como é que você pode considerar válido um depoimento onde claramente Cid foi ameaçado? É isso? Porque pelo que a gente sabe, lá no passado não muito distante, na Lava Jato, durante os depoimentos de todas as pessoas envolvidas, inclusive Lula, todos foram gravados, todos foram ouvidos, os procuradores, os termos usados, tudo foi publicado. E por que que todos os depoimentos de Cid não são publicados? Por que que publicaram apenas esse? Em que tentam aí, né, fazer ele confessar alguma coisa. Tentam fazer com que ele inclua Bolsonaro e os demais acusados, né, dentro dessa trama desse suposto golpe. É mais um erro gravíssimo e arrisco dizer mais um crime que vem sendo cometido quando juízes adotam uma postura de inquisição. Não é esse o papel de um juiz. No caso de Cid, tudo está em sigilo. Os demais vídeos, os demais depoimentos. Por quê? Por que que não soltaram esses vídeos para a Globo, para o consórcio de imprensa, então, dar publicidade a isso? Seria porque esses vídeos mostrariam que Cid, de fato, em nenhum momento usou a palavra golpe? Seria por isso? Eu acredito que sim. E aí, a delação premiada de Cid, ela não deve ser imposta pelo juiz, de acordo com os juristas que eu ouvi. O juiz informa que o réu tem direito à delação. E aí, cabe ao réu, no caso Cid, decidir se ele aceita ou não utilizar esse remédio, né? Utilizar a delação ou não. Ele decide. Então, Cid decide se aceita ou não usar dessa delação, e o juiz não pode determinar o depoimento. O juiz não determina depoimento. O juiz tem que colher o depoimento. Ele não tem que determinar nada. Ele colhe o depoimento, né? E aí, a partir disso, a gente consegue aí ter uma noção real do segmento, né, de todo o rito do devido processo legal. Então, juristas me afirmam categoricamente que o juiz não deve determinar nenhum tipo de depoimento. Ele colhe o depoimento. E aí o depoimento de Cid, a gente vê que no caso deste vídeo em específico, ele foi dirigido. Me parecia uma peça de teatro, um diretor de teatro dirigindo um ator. Olhe, fale exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Ou seja, um depoimento sob ameaça. Um depoimento que, a meu ver, não se trata de um depoimento. Trata-se de uma tortura. Infelizmente, é isso que a gente vem assistindo no Brasil, onde advogados que foram indicados pelo atual governo durante todos os seus mandatos se tornaram juízes, e o que a gente vê, o que a gente vem assistindo, infelizmente, no país, é o total descumprimento da lei por aqueles que deveriam cumprir a lei e aplicar a lei de forma imparcial. E infelizmente, né, como eu falei no início do meu vídeo, trata-se de uma peça política. Ali não se valoriza e não se cumpre o devido processo legal, não se cumpre a lei. A lei para esses juízes, elas estão de lado. O que vale ali é a narrativa política. Precisamos incriminar Bolsonaro, precisamos incriminar essas 32 pessoas, além do ex-presidente Bolsonaro, para que ele não volte ao cenário político. Essa é a grande verdade. São juízes que adotaram um posicionamento político, se afastaram do ordenamento jurídico e querem
de qualquer maneira, a qualquer custo, inclusive invadir as prerrogativas de parlamentares, né? Tentando aí invadir esses espaços em relação à criação e votação, aprovação ou não de leis, que são prerrogativas dos parlamentares que nós elegemos legitimamente. E no caso dos juízes, nunca receberam voto nenhum da população, mas passaram a adotar de 5, 6 anos para cá essa postura política e que, ao meu ver, é completamente irracional, completamente absurda, e nós devemos continuar combatendo e denunciando esse tipo de prática.